Sou Rebeca Silva, tenho 23 anos e atualmente sou campeã paralímpica. Acho que eu sou uma pessoa muito simples, muito tranquila, competidora pra caramba, difícil de jogar alguma coisa comigo. Judoca, filha, irmã, acho que sou uma pessoa muito carinhosa, acho que tudo isso é eu. Eu sempre fui uma criança muito agitada mesmo. Então eu dava um trabalhinho pros meus pais. Subia em muro, tanto que eu tenho uma cicatriz até hoje que eu caí do muro, o muro caiu em cima de mim. Eu era muito atentada, e aí os meus pais sempre gostaram de esporte, meu pai era goleiro de futebol, sempre incentivava os filhos a praticar esporte. Então meu irmão foi pro futebol, e eu, 12 para 13 anos, assim, através de um projeto que tinha na prefeitura de São Bernardo, e eu acabei entrando na natação e no atletismo. Aí falaram assim, tem judô, você não quer ir lá conhecer? Aí eu falei assim, eu nem conhecia direito, né? E aí minha mãe falou, eu te levo. Aí me levou. Aí a primeira aula que eu fiz, eu gostei, assim, porque as pessoas do judô, a maioria, assim, pelo menos no meu início, assim, foram muito acolhedora e trataram muito bem, o técnico principalmente, e me deu um suporte. E aí eu acabei apaixonando pelo esporte, assim, caí, às vezes a gente acha que é chato, mas é um negócio legal, assim, divertido. Eu era um prodígio, assim, tava começando, já ganhando medalha, as meninas ficou bravas comigo. Eu fui campeã numa categoria, acho que vice na outra e peguei bronze na outra. Eu já fui sendo lapidada desde o começo, eu entrei na seleção em 2016, eu tinha 15 anos, né? Teve o meu primeiro brasileiro que eu lutei no adulto, que eu fui vice-campeã. Aí logo depois desse brasileiro a gente teve um Parapan de adulto, né, que a gente chama, que é o Parapan só do judô, que aí eu fui campeã e aí logo em seguida eu viajei pro Uzbequistão, que aí eu saí sem medalha nenhuma no Uzbequistão, que foi minha primeira competição internacional em 2017. Tava com 16 anos. Tipo, era praticamente uma criança ainda, então tipo, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade, sabia da responsabilidade, mas às vezes as fichas não caíam, sabe? Eu brinco muito que a minha ficha veio cair mais no finalzinho do ciclo, quando eu percebi que eu não iria, talvez, para a Paralimpíada, sabe? Porque o começo eu comecei muito bem, liderando o ranking, tudo muito bonito, assim. Aí depois que as coisas desandaram um pouquinho. Confesso que às vezes passava na minha cabeça em desistir, tipo, parar, porque pensava, e se eu sofrer isso de novo? Porque é uma dor muito grande, tipo, você sofre, imagina, você trabalhou 4 anos para um objetivo e esse objetivo ele não chega, tipo, você não tem nem a oportunidade de tentar, sabe? Tipo, você não pode tentar chegar lá, tipo, todas as suas tentativas já se esgotaram, então é triste, eu chorei muito, chorei bastante, mas aí foi um aprendizado para levantar a cabeça e eu brinco que o ciclo de Tóquio e o ciclo de Paris eu tive uma semana de descanso. Então, imagina, foram 8 anos na pauleira, só que eu tive uma semana de descanso, que foi onde eu sofri tudo que eu tinha pra sofrer, chorei tudo que eu tinha pra chorar. E aí eu levantei a cabeça e falei, não, eu quero e eu vou ser campeã. Os meus pais foram um grande incentivo, meus pais. Minha mãe acordava de madrugada, meu pai de madrugada pra me levar pros treinos, levar para aeroporto, tudo. Então, eu acredito que o maior apoio, assim, foi da minha família mesmo, assim. E a vitória, eu lido muito feliz, lido comemorando, querendo sempre mais e me ficando alegre, assim, acho que todo mundo fica alegre com a vitória. E com a derrota eu fico triste, mas eu acho que o sentimento que mais fica em mim é o do eu vou melhorar, eu vou treinar e eu vou me recuperar e eu vou ganhar da pessoa, eu vou ganhar a competição, vou conseguir me reerguer, vou ganhar. A primeira competição que eu tive logo após o ciclo, né, que foi na Turquia, que eu fui sair campeã. Naquela competição ali, eu saí chorando do tatame, saí chorando com os técnicos, porque ali mostrava a minha volta pro tatame, mostrava que eu estava de volta pro jogo. E teve no Parapan de Santiago também, que eu infelizmente saí com bronze, que foi uma tristeza ali muito grande, eu me abati muito.
E antes da Paralimpíada eu saí sem pódio nenhum da competição, né? Fui pra Geórgia e eu infelizmente acabei perdendo o bronze pra cubana, que foi a que eu fiz a final nas Paralimpíadas. From San Bernardo, the world bronze medalist. Eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça, era estar na Paralimpíada e ser campeã. Então, eu queria muito a medalha, queria muito ser campeã, mas eu queria muito fazer uma competição melhor do que eu tinha feito. Women's plus 70 kilograms, G2s, Rebeca de Souza de Silva, of Brazil. Eu tava com a cabeça muito firme, mas eu já acordei no pique muito agitada, tipo assim, uma adrenalina que eu nunca tinha sentido na minha vida. Então, tipo, eu não conseguia comer direito, aí tava comendo, aí eu parava de comer, aí começava a pensar nas lutas. Do tatame de aquecimento pra competição a gente passa por uma área, assim, né? E essa área tava embaixo da arquibancada. Então, tipo assim, você escutava as pessoas gritando, você escutava as pessoas batendo o pé. E uma luta antes da minha tinha um francês lutando. Então, tipo assim, tava o estádio inteiro abaixo, assim, tipo. E aí você vai sentindo aquela adrenalina, aquele nervoso. Então, pra mim foi talvez a luta mais difícil. Você escuta o árbitro falando nipom, você que seu coraçãozinho já alivia já. Confirmation then. Rebeca de Souza Silva with a big upset win. Taken in good stead though by the Paralympic champion. Gansa, the coach, in the corner. Here comes Carolina Costa, world rank number 4, with Silvio Tavaletti, the coach, in the corner for her. Such pride for both in this semi-final opportunity against the host nation. And a host of expectations. Ela é a atual campeã mundial, né? A gente sempre se enfrenta e sempre é uma luta duríssima. E esse ciclo inteiro eu vim perdendo pra ela, todas as competições eu perdia pra ela, todas. Sempre dava eu e ela na final, eu perdia. Então, tipo assim, nos últimos segundos, apertadíssima luta, no Golden Score. Então, tipo assim, era uma luta que eu já sabia que não ia ser fácil. E eu já tinha uma noção que eu ia encontrar ela na semifinal. Tipo assim, se eu passasse, se ela passasse do lado, eu ia bater com ela na semifinal. E foi uma luta muito dura, eu quis causar um ataque do coração de todo mundo. Quase consegui. Mas eu não desisti, foi uma luta que eu me prometi que nos jogos eu ia sair com tudo. Eu ia deixar tudo no tatame. E até o meu técnico que tava na hora, assim, se você ver na gravação, tipo, tava meio de cabeça baixa, assim, tipo, pensando, putz, vamos disputar bronze, sabe? Porque faltavam 8 segundos, assim, tipo, quando eu comecei a ação. Tries again, with the same technique, kills some time in the clock. Good attempt to get that push over there from the Brazilian. Can De Silva get it? She's got her on her back into the last seconds. Is there enough time? There is. They're going to signal it. Wow, João Bragança, the coach in the corner, elated. Silvio Tavaletti, the coach in the Italian corner. Putz, até ela tava assim, descrente, ela não imaginava que eu ia ganhar, então tipo, ela tava meio que fazendo um corpo mole, sabe? Então, foi no corpo mole dela que eu me aproveitei, sabe? And now for the women's over 70 kg J2 gold medal contest, representing Cuba, 2022 World Championship silver medalist. Foi exatamente a estratégia dela, foi vir botando pressão pra cima de mim, me arrastando, né, me puxando, porque ela é mais ligeira, assim, mais rápida. Então, ela fez exatamente o que a gente imaginava que ela iria fazer, botar pressão, botar golpe na frente. E aí eu treinei exatamente o que eu fiz, a reversão, né, pra trás, quando ela entrasse. Então foi tudo uma estratégia, foi tudo pensado, fui estudada. Eu já estava estudando ela antes, já estava estudando a italiana antes mesmo da Paralimpíada. Então foi um treinamento estudando todas as adversárias possíveis que a gente poderia. Então estava bem preparada, estava com a cabeça bem firme. E não queria cair no jogo dela de me acelerar, sabe? Não queria cair na pilha dela de correr pra cima, porque ali eu poderia tomar um golpe ou um impão mesmo, assim, bem rápido. And it's going to be all over. She's going to hold her for 10 seconds. She's going to get the second Wazari, and it's what it is. And Brazil have got another gold medal. Assim, eu não tinha ar pra levantar, então tipo, eu precisava respirar.
Aí que quando eu respirei, quando eu consegui levantar, aí que foi cair na ficha. Aí que eu falei, putz, sou campeã paralímpica. Era meu dia! É muito difícil. Eu não tô acreditando ainda. Só vinha na minha cabeça, né? Não desista. Não desista, vá até o final. Era só isso. E era só isso que eu escutei até agora. Não desista. Vá até o final. 5 segundos. Não acabou a luta ainda. Dá pra vencer. Eu consegui. E hoje eu sou campeã paralímpica. Eu não acredito ainda. Cara, tudo que eu passei, acho que poucas pessoas sabem. Que vai saber mais da minha família. Muito orgulho ter ganhado a medalha de ouro com eles aqui presente. Eu imaginava que eu poderia chegar tão longe onde eu cheguei. Então, pra mim foi um misto de felicidade e um misto de tipo, meu Deus. Eu não sei se eu choro, se eu grito. Eu tô mais pra gritar porque chorar tá dando. Ainda a ficha não caiu. Conseguindo conquistar a independência, conseguir conhecer outros lugares, conhecer outros países, ver novas culturas, etc. Mas acho que a gente sofre bastante com falta de apoio, principalmente, né, o esporte paralímpico está mudando, graças a Deus. As empresas estão vendo que o esporte paralímpico tem seu valor, mas ainda assim o apoio assim, financeiro é o que pesa um pouco mais. Assim. O judô ele é encantador. É um esporte muito fácil de se praticar, muito tranquilo. Tipo, você cai bastante, não vou mentir não, tá? Você cai bastante, mas você aprende a cair, você aprende a atacar outras pessoas, porque o judô ele é o esporte individual mais coletivo que tem no mundo, pra mim, na minha opinião, porque pra você treinar, você não consegue treinar sozinho, tipo, você consegue treinar algumas coisas, mas a luta em si, você precisa de outras pessoas, então, as pessoas, o ambiente, então, tipo, tudo vai colaborando pra que você se apaixone, pra que você fique. Tem muita gente aí que tem, sei lá, 70 anos e tá no tatame treinando porque tem que fazer um esporte e gosta da convivência com as pessoas, então isso é muito gostoso. A deficiência visual, ela é de nascença e ela é como se fosse o nervo óptico, ele produz luz para que você enxergue, sabe? E o meu não produz luz o suficiente. Então, tipo assim, eu sempre fiquei no meio termo de eu enxergo um pouquinho, consigo ver as coisas, mas não é o suficiente, sei lá, para dirigir um carro, para ver detalhes, enfim. Então eu sempre fiquei, nem me encaixava em totalmente cego e nem me encaixava nas pessoas que são videntes, né? E pra mim foi sempre super tranquilo. Claro, a gente sofre um pouquinho bullying, né? Talvez com as crianças, porque a criança não entende, né? Infelizmente, mas a gente vai educando, né? Vai ensinando, as pessoas vão aprendendo. Graças a Deus, eu sofri bastante, mas poderia ter sofrido mais. Porque os meus pais, eles sempre foram muito liberais. Então os meus pais deixavam a gente brincar de tudo. Andar de bicicleta, andar de carrinho de rolemã, de tudo. Eles deixavam a gente ser criança. Porque meu irmão também não enxerga, meu irmão é cego total. Então ele deixava a gente à vontade, a gente brincava bastante. Com quem você quer tirar foto? Com a Rebeca. Rebeca. Com a Rebeca. Com a Rebeca. Eu gostaria de tirar foto com a Rebeca. Com a Rebeca. Rebeca. Com a Rebeca. Com a nossa campeã Rebeca.